do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação, na Divina Vontade, estudos, do volume 20 ao volume 30, trecho do dia 12 de junho de 1927. Relações que há entre Criador e criatura, entre Redentor e redimidos, entre santificador e santificados. Quem saberá ler os sinais divinos? Parece ser um super trecho, hein? Nossa, achei lindo já o título, nossa. Então, estava, segundo meu costume, seguindo os atos do Fiat Divino, para reparar e vincular todas as relações quebradas pela vontade humana entre Criador e criatura, entre Redentor e os redimidos, entre o santificador e os santificados. E meu amado Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, quem quer conhecer todas as relações que há entre Criador e criatura e mantém em vigor seus vínculos, deve fazer reinar nele, com absoluto domínio, a minha divina vontade, porque estando em toda a criação a vida dela, formará uma só vida para todas as coisas criadas. E sendo uma a vida, entenderá a linguagem delas e as relações que há com seu Criador. Cada coisa criada fala de seu Criador, possui caracteres legíveis de meu Fiat Divino. Mas você sabe quem é capaz de ouvir sua voz, de entender sua fala celeste e ler os caracteres divinos que cada coisa criada tem impressos? Quem possui minha vontade tem ouvido para escutar sua voz, inteligência para compreendê-la, olhos para ler os caracteres divinos que com tanto amor imprimiu seu Criador em cada coisa criada. Em contrapartida, quem não faz reinar minha vontade encontra-se nas condições de quem é surdo e não escuta, de quem é cretino e não compreende, de quem não estudou as diferentes linguagens e, portanto, se diz não entender nada. Assim também para manter as relações. Peraí, vamos parar um pouquinho aqui, Porque nós não podemos ficar no ser cretino, não, meu Deus. Palavra forte, né? A gente precisa compreender, ajuda Jesus. A gente é tão, nossa senhora, tão nada, né? E a Luísa tá falando, eu estava segundo meu costume, seguindo os atos do Fiat Divino, que é a missão, Você continuar seguindo os atos do Fiat Divino para reparar, que é o ato de Deus, Em tudo, nem tudo, o ato único de Deus. Ao criar, salvar e redimir. Então, ela vai entrando, na contemplação, na reparação, de acordo com o que Jesus vai levando ela a ver, De acordo com o que Deus vai conduzindo ela. Para reparar e vincular todas as relações quebradas pela vontade humana. Então, ela vai dar uma vontade oposta à humana para vincular novamente. É igual quando você vê uma situação assim oposta a Deus, que Deus te mostra. E quando você vai e pede perdão em nome daquela pessoa, você está vinculando de novo aquilo que foi quebrado pela intenção que você tem, de ver você vê aquela atitude errada, ou seja, aquele corte, aquela ruptura, que foi um ato de vontade humana, oposto a de Deus. E quando você repara, você está vinculando de novo, em nome de todos, em nome daquela pessoa que você viu, mas em nome de todos, vinculando, ou seja, não, Senhor, eu te amo, eu te peço perdão. Se ela não pediu, eu peço perdão por ela, Então, você está vinculando de novo, Então, a Luísa precisava fazer os giros continuamente, os atos de muita coisa ele ia ver, Muita coisa Deus ia pôr no coração dela, muitas orações profundas ela ia fazer, porque ela ia passear pelo
pela criação, por tudo que Deus fez, entendendo o que Deus fez, entendendo a relação que o homem quebrou, né? Ao ser desconfigurado o Criador, né? Ao sair dessa proteção do Criador, né? Como que ele ficou diante de tudo criado, como ele ficou incoerente, como ele ficou ingrato diante de tudo criado, como ele ficou uma pessoa assim, totalmente oposta, né? Contrária, né? Quanta falta de gratidão, quanta falta de amor, quanta falta de conhecimento, quanta falta de entendimento, né? Quanta, quanta coisa, como o homem ficou diferente, né? Como que o homem não soube receber o bem de Deus ao criar todas as coisas, né? Como que o homem ficou diante dessas coisas, como ele maltrata essas coisas, como é o vínculo hoje que ele faz com essas coisas, né? A forma que ele usa, né? E tudo isso ali a ver, todas as relações quebradas, por quê? Porque tudo foi feito para o homem se comunicar com Deus. Tudo foi feito para estabelecer uma relação entre Deus e o Criador. Então, se quebra esse vínculo por causa da vontade humana, quebra essas conversas, essas comunicação. Por quê? Porque o homem não entende. O homem fica cretino, né? Como Jesus está falando, né? Ele não entende, ele olha as coisas, mas não entende o amor de Deus. Ele fala assim, Deus não me ama, pode ter aquela sol maravilhoso diante dele, né? Ele pode estar lá contemplando o mar, né? Pode estar contemplando as coisas criadas, recebendo, bebendo água, vivendo, respirando, né? E tudo, e Deus conserva tudo, mas ele não vê Deus conservando ele não vê Deus mantendo a vida dele, Deus não vê que o sol foi uma coisa boa, ele vai criticar, ele vai ficar reclamando de tudo, né? E toma água, né? Mas não vai ver o amor de Deus naquela água que ele tá tomando, entendeu? Não vai, né? Ele vai pegar as coisas assim como estranho, né? Vai ser um estranho diante da criação, né? Vai ser um ignorante de Deus. Por quê? Porque esses vínculos, né? Que é da inteligência mesmo do homem unido à divina. Essa relação que é a comunicação com Deus estava sendo quebrada, né? Então ela ia passear, né? E ali, como Jesus, ela ia fazer como Jesus, religar, né? Cada ato dela oposto, né, à vontade humana, cada ato de vontade divina dela, cada amor, cada eu te amo, cada gratidão, cada obrigada, cada só de pensar nisso, só de ouvir, de ver, contemplar, de se maravilhar com isso, né, como aquele filho que deveria estar maravilhado com as coisas do pai, deveria estar feliz na casa do pai, deveria estar grato, né? Então, cada ato de gratidão, cada suspiro de amor, cada compreensão que ela tiver de tudo que Deus fez é muito importante para religar essas relações, porque é o que Jesus fazia. Jesus reparava constantemente o Pai por tudo, né? Por tudo, fazendo sempre atos, né, divinos, opostos à vontade humana. Aquilo que o homem rejeitou, Jesus religava, vinculava a Deus. Vinculava também o homem a Deus através dele. Então, a Luísa ia continuar essa vida de reparação na divina vontade, né? Sendo outro Jesus, vinculando. E como a criatura redimida era muito importante, porque Jesus fez isso, mas sendo Deus, não sendo alguém que pecou, né? Não sendo a criatura que foi, ele foi quem redimiu. Agora, a Luísa era uma redimida fazendo, ou seja, recebendo por todas as criaturas o que todos deveriam fazer. Por isso que as orações de Luísa eram muito profundas, né? E Deus inspirava ela e usava dela e tinha, de uma forma muito mais sobrenatural nesse sentido sensível, porque era muito importante, né? Ela é a cabeça de missão. Era muito importante esse grau, né? De entendimento, né? Dela entrar nos atos que Deus levava ela a entrar, a contemplar, né? Seja indo, vendo, seja em pensamento, né? Porque muitas vezes é pensamento igual a gente mesmo, né? Mas ela compreendendo, né, tudo que passava na cabecinha dela era muito importante, porque era atos que Deus queria dela, né? Justamente para vincular todas as relações quebradas pela vontade humana entre criador e criatura, tudo que ela pode conter, né? Porque para uma criatura isso é muito grande, né? Mas tudo que ela podia, né? Tudo que ela podia na sua humanidade, né? Oferecer, né? De gratidão, de reparação era muito importante. E isso, né? Na parte trina, né? Na parte do Pai Criador, na parte do Filho Redentor e na parte do Espírito Santo Santificador. Então, era num ato único de Deus, mas entrar dentro do ato único
e ver cada detalhe que Deus levava ela para ver, né? Do ato de Deus. Ao criar, salvar e redimir o homem, né? Ao criar, redimir o homem e santificar o homem. Então é muito grande isso, né? Então, assim, é muito trabalho, né? De entendimento, né? De entendimento, né? De ter que ter muito amor, né? Tem que ter muito amor, né? Então, assim, é muito grande o que Deus fez, o que Deus fez, né? E essas reparações são muito incríveis, muito incríveis. Minha filha, quem quer conhecer todas as relações que há entre Criador e criatura e mantém em vigor seus vínculos, que é o amor, sempre amor, gente. É tudo amor. Que é justamente você corresponder ao amor de Deus, amar Ele de volta. Amar Ele de volta em tudo que Ele fez. Amar Ele de volta em tudo criado, né? Amar Ele de volta. Deve fazer reinar nele. Então, quem quer conhecer essas relações que há entre Criador e criatura e manter em vigor os seus vínculos, deve fazer reinar nele, com absoluto domínio, absoluto, a minha divina vontade. Então, com posse, né? Com posse, a minha divina vontade. Porque, estando em toda a criação, a vida dela formará uma só vida para todas as coisas criadas. Porque, estando em toda a criação, a vida dela, a vida de quem? Da criatura? A criatura, minha filha, quem quer conhecer todas as relações que há entre Criador e criatura, tá? E mantém em vigor seus vínculos. Tudo que Deus fez em direção à criatura. E mantém em vigor esses vínculos, né? Tipo assim, dá valor a tudo que Deus fez. Tudo. Deve fazer reinar nele. Com absoluto domínio da minha divina vontade. Então tem que estar com a mesma vontade de Deus, né? Não na vontade inimiga dele, né? Mas na vontade amiga dele, que está na mesma vontade dele. Porque estando em toda a criação a vida dela, então em toda a criação está a nossa vida, né? Formará uma só vida para todas as criaturas. Então, só se pode reparar por todos estando na divina vontade, né? E tudo criado, aqui ele está falando, ó, estando em toda a criação a vida dela. Então, em toda a criação está a nossa vida. Porque fala, né? Fala de nós, fala da relação que Deus quer ter conosco, fala da nossa vida. Na criação, a gente encontra o Criador, né? O amor do Criador para com seu ser criado o que a criatura deve dar a Deus, né? Por exemplo, no sol, Deus fala que ele é nossa luz e que a gente deveria sempre estar sobre essa luz, né? Que a luz de Deus, né? É para tirar a gente da ignorância, que estando unido a Deus, a gente seria sempre pessoas assim, de luz, não de trevas, não de ignorância, né? E cheias de amor, porque o sol é calor, né? E a luz não se separa do calor, então seríamos luz e amor o tempo todo. Então, aí fala o que é quando a criatura, o sol mostra o que é quando Deus reina na criatura e como é a criatura quando Deus reina nela também diante do seu Criador. Ele vê outro ele, que ele vê luz e amor, vê a mesma substância dele nela, refletido nela, vê um mini Deus, né? Uma outro ser idêntico saído dele, né? E ele olha para aquele solzinho, né? E vê o reflexo dele mesmo, né? Luz e calor, luz e amor, luz e amor, luz e amor. Então a criação mostra um vínculo que Deus, né? Tem um entendimento ali. Não é só assim, o sol foi feito para me iluminar. Mas Deus, ele faz as coisas com mensagem. Ele põe uma carta de amor em tudo que ele faz. Ele tem um código, tem um algo, tem uma mensagem ali que ele quer te falar com aquilo que ele fez. Então, se você for meditar cada coisa criada, você encontra uma mensagem de Deus ali te revelando o que ele quer ter com você, né? Qual vínculo que foi quebrado que você precisa voltar para ter esse vínculo novamente de amor com ele, né? É muito grande. Então é muito grande. É só a criação, meu Deus do céu. É muito grande, porque fala do propósito para qual nós somos criados por Deus, né? E a Luísa,
ela precisou fazer essas orações. A gente não faz. Ela fez. Mas a gente precisa entender. Conhecer tudo. Conhecer tudo, né? Porque foi depositado o tesouro nela. Ela é depositária e nós temos que ir lá. Entrar agora e ver, né? E amar e contemplar e entender que tudo criado foi feito para mostrar o que é Deus reinando na criatura e o que é uma criatura com seu Criador. Quando os dois estão em harmonia, né? Quando a criatura está em harmonia com o seu Criador, como que é? Como que é? E o mar fala disso, o sol fala disso, né? O céu fala disso, né? As flores falam disso. Tudo tem mensagem. Tudo tem uma mensagem para nós. Tudo tem um propósito, né? É muito grande. Muito, 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 muito grande. Então a criatura, né? Porque estando em toda a criação a vida dela, formará uma só vida para todas as coisas criadas. Formará uma só vida para todas as coisas criadas. E sendo uma a vida, entenderá a linguagem delas, tá vendo? E as relações que há com seu Criador, tá vendo? Tudo fala de uma mesma vontade de Deus. Tudo fala da vontade de Deus, tá entendendo? E sendo uma vida, entenderá a linguagem delas e as relações que há com seu Criador. Então tem linguagem, né? Tem comunicação ali, tem entendimento ali, tem luzes, né? Em tudo criado, tem luzes, né? E ali mostra as relações que há com seu Criador. Ou seja, que ela tem que ter os vínculos que foi quebrado. Olha, minha filha, é para você ser outro sol, filha. Olha o sol ali, tá bonito aquele sol? É para você ser outro, minha filha. Olha, filha, minha divina vontade é o mar. Eu quero fazer esse mar dentro de você, né? Ser um mar comigo, né? Entrar junto comigo e ser um mar. Se viver no meu mar, né? De amor, de sabedoria, de poder. Olha, minha filha, a beleza das flores com seus perfumes. É assim a alma na minha divina vontade. É assim que eu quero criar dentro de você, né? É assim que são as minhas virtudes em você, os meus atributos em você, minha filha. Então, assim, tem uma relação, tem uma linguagem de amor, tem algo ali sendo dito, né? Aí você vê a ordem da criação, tá falando, olha, não é bonito a ordem? Cada coisa no seu lugar? Pois é, filha. Assim foi, vocês foram criados. Vocês não foram criados para ser desordenado, bagunçado, né? Todo desalinhado, né? Vocês foram feitos assim também, né? Vocês foram feitos assim também. É bonito ouvir os passarinhos cantando, é harmonioso. Pois é, esse cântico, essa música. Quando você faz seus atos na divina vontade, para mim é uma música. A sua vida na divina vontade, o seu respiro são notas que vão soando. Era para ter uma música em você constantemente, que é a minha própria música, né, da minha vontade em você, né? Uma canção linda saindo de você de cada ato, né? Então, assim, tudo fala, tudo fala. Até as coisas assim que você pode julgar que é ruim, né? Um lugar assim, você passar por um lugar enfumaçado, aí tá te mostrando, olha, filho, tá vendo como é ruim? É tóxico, né? Os atos feitos com outras intenções não são legais, né? É uma fumaça, enevoado, né? Então, tudo tá te falando alguma coisa, né? Se você vê alguma coisa com erosão, você vai entender também o que que é, né? As coisas infrutíferas, né? Os atos feitos fora da vontade de Deus. Então, tudo vai estar te falando alguma coisa. Tudo vai estar uma relação ali para você estabelecer com Deus de entendimento de quem é o seu Pai, né? De quem é Deus e de quem deve ser a criatura para com Deus, do dever que ela tem para com seu Criador, né? Então, é muito grande, é muito grande. Cada coisa criada fala do seu Criador, tá vendo? Fala de Deus, de quem é Deus. Quem é Deus? Eu sou sua luz, minha filha. Eu sou seu mar, para você viver abandonada em mim. Nunca para você se perder em mim, minha filha. Eu sou esse vento, essa brisa suave, né? Porque eu sou assim, simples e suave, profundo. Eu falo no silêncio, não adianta você ficar no barulho de seus pensamentos.
Eu vou falar no silêncio, seu coração, né? Como lá o profeta Elias lá, só viu Deus na brisa, né? Então, assim, na simplicidade que eu quero, né? Na simplicidade que eu quero falar, como eu te criei para falar nos seus pensamentos, na simplicidade, uma brisa, na simplicidade que eu quero me revelar a você. Então, cada coisa criada fala do seu Criador, possui caracteres legíveis, assinatura de Deus, tá? Do meu Fiat divino, né? Que conserva tudo, é o poder do Fiat que conserva tudo criado. Por que que as coisas se mantêm? Não é explosãozinha, né? Que mantém nada, que fez tudo aparecer e mantém, não, né? É o Fiat de Deus que tem esse poder de conservar tudo, né? E tenta te dizendo, eu também quero conservar em você aquilo que eu fiz você para ser, né? Só eu posso conservar você, né? Só eu posso ordenar você, né? Eu também quero pôr meus caracteres em você. No nosso DNA está escrito Deus, tem a assinatura de Deus, né? Então, assim, somos dele. É muito grande. Então, é muito grande esses mistérios de Deus, né? Meu Deus do céu. É muita coisa. É muita coisa. O universo tá falando dele, né? O nosso cérebro parece o universo. Então, por quê? Será? Né? O que ele tá falando com isso? Né? Gente, é muito grande. Meu Deus. Ele fala, mas você sabe quem é capaz de ouvir sua voz, né? Quem é capaz de ouvir essa brisa, né? Ouvir essa voz, perceber esse amor, de entender sua fala celeste e ler os caracteres divinos que cada coisa criada tem impresso, de ver o espiritual nas coisas, né? De sair do material, né? De ver as coisas de uma forma espiritual, ou seja, ter olhos espirituais, ouvidos espirituais, que possui minha vontade. Sem ela não falta luz, né? Tem o ouvido para escutar, tá vendo? Entender. O ouvido dócil para aceitar, para ouvir com simplicidade infantil. Amém, papai. Obrigada, pai. Eu acredito. Sabe? Porque o pequeno é assim. Ouve e fala, é verdade, amém. Que lindo. Eu concordo. Eu assino embaixo, papai. Né? Inteligência para compreender. Para ir além da contemplação, sabe? Do achar bonito. Mas entender o que Deus está querendo que você entenda através daquilo. O que, que ele quer dizer através dessas palavras para você? O que, que ele quer dizer através da criação para você? Entende? Porque ele não está te ensinando a ficar olhando para a criação e ficar lá parado. Ele está te ensinando a ser aquilo que a criação é para ele, ser ordem. Ele está te ensinando a ser luz. Ele está te ensinando a ser mar. Ele está te ensinando a ser isso, outro céu para ele. Uma alma céu para ele. Ele está te ensinando o reinado dele. Está dizendo o que, que é ele dentro da alma. Mais do que a criação, que ele fala que eu poderia criar muitos universos, mas eu prefiro criar dentro da pequenez da criatura, que é tão pequenininha. Eu quero dizer meus fiat dentro dela e criar nela tantos sóis, tantas estrelas, tanto mar, tanta coisa dentro da criatura. Então ele está te chamando para mais fundo, né, através das coisas criadas. Olhos para ler os caracteres divinos que com tanto amor imprimiu seu Criador, né? Olha para você ver. Em cada coisa criada. Então, olhos para ler os caracteres divinos, né? O código que está ali, o que está querendo te dizer ali, né? Entrar nisso, né? Mergulhar nisso. O que ele quer te dizer com isso? O que ele está te mostrando com isso? Tem uma intenção divina, tem uma ciência divina por trás de tudo criado. Uma intenção com que Deus faz todas as coisas. Existe uma intenção, né? O que ele quer com você? O que ele está te mostrando através disso? Né? O que ele quer fazer em você? Entendeu? É isso que Nossa Senhora nos convida. Quando ela apresenta o que Deus fez nela, ela fala o que para nós, nos 31 dias? Que é para a gente imitar, que é para a gente ser a mesma coisa para Deus. Ela não fala, fique me amando, né? Dizendo para sempre, repetindo Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria,
e me contemplando tudo que Deus fez em mim, falo, não, olha minha filha, como que é bonito quando você deixa ser dominada pelo Fiat. Sabia que você também pode? A dar alegria para essa mamãe, né? Eu quero outros filhos, né? Eu quero outros. Então ela tá te chamando. Ela tá te mostrando a beleza da ordem, de quando é Deus reinando. Olha, filha, o humano reinando, filha, não presta não. A vontade humana reinando não presta não. Pra você ver como ela é discordante do seu Criador. E olha como que é bonito quando Deus reina. Olha a beleza que Deus fez em mim. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Ele quer fazer maravilhas em você também. Então ele tá te convidando. Ela está sendo colocada como exemplo para a gente ser outros imitadores. Para a gente entender que lá dentro dela tá também nossa alma desejando viver isso. Tá também a nossa alma foi feita para isso. Esse é o propósito da vida dela e de Jesus, é ter outros, né? É que a criatura volte para a santidade. Então Deus quer a santidade. Deus quer a gente na ordem. Deus quer a gente na divina vontade. Entendeu? Então precisa desses olhos. Só o Espírito Santo pode dar para nós, né? Inteligência para compreender, olhos para ler, ouvidos para ouvir, com olhos para ler os caracteres divinos que com amor imprimiu seu Criador em cada coisa criada. Em contrapartida, quem não faz que na minha vontade encontra-se nas condições de quem é surdo. Vai ouvir, mas não vai entender. E não escuta, tá vendo? É diferente. Você pode ouvir e não escutar, né? Você pode ouvir audivelmente, porque seu ouvido ouve, mas sem a compreensão espiritual daquilo que está ouvindo, né? De quem é cretino e não compreende, de quem não estudou as diferentes línguas e, portanto, se diz não entender nada, né? Não entende nada, né? Não vê bem nada, não entende nada que Deus está falando. É muito ruim, não é? Nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para ser seres inteligentes, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós não fomos feitos para ser pessoas de pouca compreensão, né? Mas de muita compreensão de Deus. Não compreensões humanas, tolas, né? De ciências humanas, né? Usar nossa energia toda para coisas inúteis, ou para o pecado que consome nosso cérebro. Eu sabia que o pecado consome o cérebro do ser humano? O pecado consome a inteligência do ser humano, né? Pois é, nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para ter essa inteligência fundida com a de Deus, consumida em Jesus, cheio dessas luzes, dessas verdades, entendendo essa linguagem celestial, compreendendo os caminhos que o Fiat fez para chegar até o homem e os caminhos que o homem tem que fazer para voltar a Deus. Assim também para manter as relações. Aí depois eu vou parar para dar uma aula e vou falar dessa parte da redenção na segunda parte. Amém? Continuando a meditação aqui, eu vou pegar o que foi falado no grupo, porque complementa muito, né? Tem muito a ver com um trecho aqui também que eu tô lendo, e dá para me entender melhor o meu trecho, né? Com essas luzes do grupo. Porque no trecho tá falando sobre esses vínculos que a Luísa estava fazendo, né? Que ela estava entrando nos atos do Fiat Divino, né? Ao criar, salvar, redimir, santificar tudo e vincular todas as relações quebradas pela vontade humana. Então, tudo que o homem não fez para Deus, tudo que ele negou para Deus, né? Em todos os tempos, em todo momento. Ao Criador, ao Redentor, ao Santificador, tudo, né? Que ele negou a Trindade. Então, ele ia vincular todas as relações quebradas pela vontade humana entre Criador e criatura, entre o Redentor e os redimidos, entre o santificador e os santificados. Então, aí ela vai falar aqui vínculo por vínculo, né? Porque vai falar do Criador, né? E ali a Luísa fala, né? Vai manter, ela vai ligar esses vínculos, né? Como? Né? Dando para Deus aquilo que não deram, né? Todo o amor. E aqui ele fala que quem entra na divina vontade, né, para conhecer as relações que há entre o Criador e criatura e manter em vigor seus vínculos, deve fazer reinar nele
com absoluto domínio à minha divina vontade, porque estando em toda a criação a vida dela, formará uma só vida para todas as coisas criadas, e sendo uma vida, estenderá a linguagem delas e as relações que há com seu Criador. Beleza. Cada coisa criada fala de seu Criador, possui caracteres legíveis de meu fiat divino. Aí fala, mas você sabe quem é capaz de ouvir sua voz, entender sua fala celeste e ler os caracteres divinos que cada coisa criada tem impresso? Então, quem possui minha vontade tem ouvido para escutar, inteligência para compreender, olhos para ler, né? E aí ela pode então entrar, né? Fazer esses vínculos, né? Compreendendo, amando, agradecendo, reparando por todos e estendendo, fazendo isso por todas as criaturas. Então é muito grande. E aqui vem falar, né, nessas luzes do grupo, que nós somos almas que reparam a Deus. Então, somos almas que fazemos como a criatura foi feita para fazer, porque todo mundo foi feito para amar a Deus assim. Então, somos almas que reparam, que não faz atos opostos a Deus, mas que faz os atos que Deus deseja. Então, que fazem esses vínculos, né? Que reconhece tudo que o Criador fez, tudo que Jesus fez, tudo que o Espírito Santo fez, continua fazendo no meio de nós. A gente repara com os nossos atos, né? Não negando nada para Deus, amando tudo que Deus faz, aceitando tudo que Deus faz. Então, aqui, ó, que não dizemos para Deus o mesmo que todas dizem, que é não, né? Não, não vou obedecer, não vou servir, vou fazer minha vontade, né? Então, somos aqueles que dizem sim a Deus. Não negamos a Deus o mesmo que todas negam, né? E fazemos isso por elas, né? Fazemos isso em nome de todas as criaturas. Os nossos atos não são para nós, é para todos, é pela humanidade. Somos outros representantes de toda a humanidade, como foi Jesus na redenção, que reparou por todos nós, e pelos méritos de Jesus hoje podemos também reparar, porque foi pelos méritos de Jesus, né? Aí Jesus continua a vida dele em nós e começou da Luísa, né? A fazer desse jeito, né? Através de uma criatura redimida, Luísa, e a cada um de nós que vai entendendo, que vai se consagrando à divina vontade, que vem para esse propósito, que vai lendo o livro do céu e vai compreendendo tudo o que Deus fez, o que Deus espera de nós e vai dando esses atos de amor para Deus. Então a gente vai fazendo isso em nome de toda a humanidade também, como se a gente carregasse em nós toda a humanidade também, tá? Pois se fazemos a divina vontade, é por Deus, mas quem ganha são nossos irmãos. Então, é por Deus que a gente faz, é Deus em nós que faz. Mas ele em si mesmo já é pleno, já é completo, já é santo, já é feliz, não falta nada. Falta no homem, na criatura, né? Então, o que ele recebe, né? Porque vem dele, mas ele mesmo distribui para as criaturas. Ele mesmo doa tudo. Então a gente doa, dá a Deus e ele dá para os irmãos, para os nossos irmãos. Então é uma contínua doação. A gente trabalha junto com Deus doando sempre, né? E ele espera receber para doar o que vem de nós. Então ele fica num comércio conosco, né? Em que a criatura recebe, né? Doa o que conhece, o que aprende, doa os atos que Deus mesmo manda, envia, né? Põe na nossa vida para fazer. E você dá de novo e ele dá para os outros. Doa em santidade, em conversão. Por isso que ele fala que dentro da alma que vive na divina vontade, ele faz outros sóis, outras luzes, outros mares, porque é o que ele vai fazendo na humanidade, né? Vai iluminando, ele leva luz para quem precisa de luz, né? Ele abençoa, né? Ele santifica, ele dá cruzes de apontamento, tudo é graça, né? Tudo é graça. Se você faz os atos da divina vontade e vê os flagelos no mundo, né? Você vê os flagelos no mundo, pode ter certeza que também é um sinal, né? De que Deus está antecipando as coisas, de que Deus está podendo, né? Antecipar as coisas por causa desses atos, né? Que Ele está podendo ser livre, né? Para agir, mas ao mesmo tempo, através daquele flagelo, Ele vai salvar, Ele vai purificar, né? Então tem é uma graça a cruz, né? Que está dando. Então, e muitas das vezes também Ele pode
diminuir, né? Ele pode diminuir. Porque se diminuir também pode ser assim, o tempo, né? Diminuir o tempo, igual ele faz um purgatório, não é assim? A reparação que é feita, que a expiação que é feita por filho de divina vontade e é benéfico para as almas do purgatório no sentido de, às vezes, aumentar o sofrimento, mas isso diminui o tempo, é um refrigério, porque diminui o tempo delas lá. Aumenta o sofrimento para logo, logo, logo elas se purificarem completamente para ir para Deus. É o que Jesus faz na Terra, antecipar também os acontecimentos, né? É para trazer o reino. Então, a justiça não deixa mais Deus dar coisas para a humanidade do que já deu, de tudo que ele já deu na criação, na redenção, na santificação, né? Não dá, porque a humanidade fica como que pior ainda, né? Porque além dela não, ela foi redimida, lavada por Jesus, então ela fica na condição de causar mais danos ainda. Por quê? Porque em vez dela usar esses méritos, receber esses méritos e viver uma vida regenerada, ela continua pecando e fazendo mais atos ainda opostos a Deus, matando o divino que Jesus veio restituir para nós. Então, fica numa situação de dano terrível, de débito, 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 né? Então, não pode mais dar bênçãos, não pode mais. Então, o que que mantém a terra? E Jesus fez isso, né? Ele falava isso para Luísa: você mantém o mundo, né? Eu mantenho o mundo por causa de você. Se a justiça nossa no homem ia com tudo. Se não vai com tudo, é por causa de quê? Né? Então, a justiça não deixa mais Deus dar coisas para a humanidade do que já deu. Então, Deus precisa respeitar seu equilíbrio, porque a divina vontade é equilíbrio. A justiça não pode ficar defraudada, né? Não pode, né? Tudo, a misericórdia, as bênçãos de Deus, as graças, tudo trabalha dentro do equilíbrio. O homem não está merecendo. Então, aí Deus, através de Jesus, criou um sistema de expiação, né? Por meio de Jesus, criou esse sistema de expiação das culpas, né? Ele usou da cruz, ele usou das consequências do pecado para se tornar um sistema também de expiação. Criou o universo da dor, né? E através da dor, esse sistema de expiação, e através dele levantou almas, né? Vítimas, né? Pelos méritos de Jesus, para fazer igual Jesus fez, né? Doar, 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 né? Onde ele permitiu, junto à encarnação do Verbo, uma família humana, onde Deus pode agora receber dos humanos o amor. Então é como se ele montasse uma liga, né? Um time, né? Um time reparatório por toda a humanidade, né? Para doar para os homens mesmo. É um sistema feito com o melhor desempenho pelo conhecer melhor ele. Então é incrível, incrível o que Jesus fez. É ele vivendo em você, ele mesmo em você te ajudando a espiar, né? É ele mesmo em você reparando, né? Porque igual ele falou, não garanto nada você com você, mas você comigo, né? Então é na união com Jesus. É pelos méritos de Jesus, ele vivendo em nós, é que é possível ter outras hóstias, né? Vivas também fazendo igual Jesus fez. Então já existia desde a paixão esse sistema, né? Por meio de Jesus. Mas assim, depois de Jesus, ele levantou almas para trabalhar nesse propósito, né? Mas a igreja demorou para entender primeiro o fato em si da vida do Messias, né? Entender a redenção. Por que que aconteceu a redenção? Né? Nem isso. Levou muito tempo para entender a redenção ainda. Para depois entender essa intenção de Deus ao criar esse sistema de expiação, né? Entender o propósito da paixão e o que que é as almas que ele chama a viver também essa paixão, né? Agora, nesse fit da santificação, que é esse conhecimento de Deus, né? Perfeito, grande, né? Que você vai entrar em tudo de Deus e vai entender a finalidade para a qual tudo foi feito. E ele enviou por meio de Luís os escritos, complementando esse conhecimento, que é para entender a intenção de Deus, a ciência divina, né? O ad intra de Deus, tudo que ele fez, por que que ele fez, para que que ele fez, o que que ele fez, o conhecimento de cada coisa feita, né? Então é muito grande. De algo já vigente há 2000 anos, que os santos viveram como gotas, né? Cada santo que sofreu uma pena, uma humilhação, expiou nessa parte pelos méritos de Jesus, né? A pobreza, aquele que viveu humilhação, aquele que foi preso, aquele que foi mártir e aquele que, né? Que ficou numa cama doente, cada um. De acordo com o que eles conheceram de Jesus, né? De acordo com o que eles conheceram e se tornaram vítimas, né? Agora temos o mar dos conhecimentos para pôr em total prática essa vida de expiação, em todas as dimensões, né? Em tudo.
Então, não só na santidade humana, como em gotas, como às vezes sem aquele conhecimento, né, tão universal assim também. Então, só pela união com a vontade de Deus, ele fala no trecho que eu estou estudando. Pela união da divina vontade que você pode vincular tudo a Deus de novo. Você pode entrar em tudo que Deus fez, né? E reparar por todos. Então, é tudo na nossa vida. Reparar o Criador, o Salvador e o Santificador. De corredentores com Cristo, colhendo dele mesmo. Então, de Jesus mesmo. O que ele deixou como depósito para usarmos. E ele ainda vem morar em nós para fazermos bem feito, né? Porque senão a gente não faz esses atos completos, né? Do jeito que agrada a Deus. Você precisa ver o próprio Cristo em nós, né? Sermos outras cópias de Cristo vivendo. E aquilo que Deus mandar, né? As reparações que Ele mandar para você, né? As situações que Ele mandar, né? Tudo que passa pela sua cabeça, que você ouve, que você vê, né? Que você vive, né? Que você passa dentro e fora de você, né? Então, a própria a divina vontade é que vai mandar as situações, as reparações, os atos que ela deseja. E você vai estar ali aberto para doar tudo, né? Tudo. De acordo com o que o Senhor quiser, né? De acordo com o que ele deseja. Continuando o que a Luísa fez. É igual aquela que a gente já falou da blusa, né? Ela fez a manga da blusa, você está no outro lado da outra, fazendo outra manga, né? Nos seus atos também, trabalhando por esse mesmo propósito universal, né, para que Deus receba tudo, né? E ele sendo coberto pode cobrir a humanidade, né? Ou seja, pode derramar, a justiça fica reparada, os vazios da justiça, né? Que ele fala dos vazios da justiça. Não pode ser ignorados os vazios da justiça. Então tem uma reparação para ser feita aí em direção a Deus. A gente repara a divina vontade, né? E reparando Deus, ele derrama as criaturas mesmo, né? Porque ele mesmo não precisa, né? Não precisa. Então é muito grande. É muito grande esse sistema, como se fosse para cooperar com Deus, sabe? Um sistema de cooperação, de uma cooperação, né? É incrível, é incrível. E Jesus ainda chamar a criatura para trabalhar junto, porque ele fez para a criatura entrar junto no propósito. Ele não fez a redenção só para fechar nele, né? Ele fez de um jeito para levar o ser humano a viver do mesmo jeito. Então a gente faz parte, né? Porque nós somos chamados para colaborar com o plano de Deus, colaborar com esse triunfo, colaborar com esse fiat, né? Com o cumprimento desse fiat. A criatura tem que fazer as vezes dela nesse plano. Ela tem esse trabalho, né? Mesmo quando o homem pecou e veio a necessidade da reparação, da expiação, da redenção, quando ele pensou isso, ele pensou já colocando o homem dentro disso, né? Não é só o homem ficar recebendo lá e não fazer nada, né? Mas ele colaborar com Deus, doar. Então, chamou almas também que tivesse a mesma generosidade, que fosse também abnegada de si mesma, né? Renunciasse a si mesmo para fazer o mesmo, né? O mesmo trabalho, né? Ter a mesma intenção de Deus, ser outras cópias de Jesus reparando. Aí, quando Deus vê, ele vê outro Jesus na terra, né? Aí ele vê outro Jesus e olhando esse Jesus, distrai ele do que ele vê de atos opostos, criatura. Então ele pode derramar, né? Por causa de Jesus. Igual ele via Jesus na vida íntima, né? Reparando, sofrendo tudo que ele sofria, mas fazendo os atos, né, corretos de agradecimento, de gratidão, fazendo tudo que o ser humano não era capaz de dar para ele, Jesus estava dando. Então Deus vendo ele, podia derramar bênçãos e bênçãos e graças, e tudo o que Jesus pedia, podia dar. Então ele vai ver Jesus em você também. Então ele vai dar também para as criaturas, né? Perdão, misericórdia, graças, luzes, né? Tudo que a criatura precisar para abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, né? Então é muito grande, é muito grande. Assim também para manter as relações e conhecê-las entre Redentor e redimidos, que é entre Jesus e nós, né? Entre Jesus e todas as pessoas do mundo, devem estudar a minha vida. Então, do mesmo modo que a gente contempla tudo criado para conhecer a Deus, né? Entender o amor de Deus em cada coisa feita, criada, para entender o amor de Deus ao mandar o Redentor
né? E para conhecer tudo que o Redentor fez, toda a relação, tudo que Jesus quis fazer na redenção, por que que fez? O que que ele quer nos ensinar, nos comunicar com a sua vida? A gente tem que estudar a vida dele. Então, devem estudar a minha vida. Então, precisa estudar a vida de Jesus. Como que a gente estuda a vida de Jesus? Ele nos deu o Evangelho, mas não só o Evangelho, porque não tinha como, né, falar tudo ali naquele momento. Não tinha como trazer tudo, né? Então, Jesus escolheu outras místicas, né? Do qual ele revelou mais coisas da sua vida, como ele escolheu a Valtorta, né? E trouxe muito mais detalhes da sua vida, da sua redenção. Muito mais, né? E escolheu outras santas também, e trouxe revelação sobre a vida íntima dele, o que ele fez no seu interior enquanto estava na terra, né? E aí traz a Luísa para trazer o livro do céu, que vai abrir muito mais ainda os horizontes para entender tudo isso, né? Para entender a divina vontade, o plano de Deus na redenção. Então tem que estudar a vida de Jesus, tem que beber desses conteúdos, né? Do que Jesus fala, do que Jesus pensa, do que Jesus fez, né? Observar, não é só assim, Jesus lá com os homens, como que Jesus era carinhoso com os pobres, como que Jesus era bonzinho, né? Olha lá, Jesus sorrindo para as crianças, né? Não é só isso, mas a vida, né? O que movia ele, né? Prestar atenção nele falando para a pessoa, não tanto nele com a pessoa. Mas o que ele queria dizer com aquela cena? Por exemplo, quando ele estava com Judas, né? E em todos os momentos, com Judas, né? Ah, ali nós vemos a imagem de Deus diante do pecador, ele não abandona o pecador, tal, não. Mas o que ele estava fazendo? O que ele estava falando? O que ele estava mostrando do comportamento dele? O que Jesus estava revelando do interior dele naquela insistência com Judas? O que movia Jesus? Que misericórdia é essa? Você vai vendo a misericórdia de Deus, que não desiste. Nossa, mas, gente, ao ver a vida de Jesus, ao ver a vida de Jesus, você vê que ele, quando fala com Judas, parece até que ele implora, ele insiste, ele usa todos os estratagemas, ele gasta todo o tempo possível, toda a energia possível, toda a fala possível para explicar para a alma, para lutar pela alma, né? Para conquistar. Não é a amizade dele, então não é olhar humanamente, pro Judas ser amigo dele, não. É a alma, né? Então você vai vendo, né, a vida de Jesus, vai vendo como Jesus é com as pessoas, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, estudar a vida de Jesus é mais do que contemplar por fora os atos de Jesus e você admirar, né? Porque se você contemplar por fora, pela casca só, apenas, né, você fica numa superficialidade, né? E você pode trazer tudo isso para o humano, né? Pode trazer toda a redenção para o humano, né? E aí ver lá quando Jesus partiu o pão e pensar, ah, então, o que Jesus está me ensinando aqui é que eu tenho que partir meu pão com meus irmãos. É só eu sou uma pessoa assim, que partilha, pronto. Entende? Mas aí eu não entro na vida de Jesus. Eu só vejo alguma coisa humana, um detalhe, uma situação, e falo, é só isso. Mas isso não é conhecer Jesus. Isso não é conhecer Jesus. Você está olhando para a casca, para a superfície. Mas tem que descascar. Tem pérola lá dentro. Lá dentro, né, tem sementes da fruta, que é os conhecimentos. Tem verdades incríveis, né, de entendimento. Então tem que descascar, né? Tem que abrir, né, o mistério. Então tem que entrar mais, tem que meditar, né? Tem que olhar, prestar atenção em Jesus, no que ele fez, né? Em como ele era, né? No tudo que ele fez. Então estudar a minha vida significa, né? Quando você estuda a vida de um autor, né? Você aprofunda em tudo, né? Você vai lá desde o nascimento, de onde ele nasceu, onde ele viveu, né? Depois ele se mudou para um lugar, para o outro, né?
vai lá na família, nos laços sanguíneos, na família dele, né? E tal, e vai observando ele, a juventude, tudo, né? Tudo, 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 tudo. Aí vai entrar nas obras dele, né? E vai ver obra por obra do que o autor fez, não é? Tal, 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 toda a carreira dele até o final da vida, não é? Pois é. Então você vai estudar Jesus, você vai deixar os homens, né? Parar de estudar os homens, para estudar Jesus, o seu Redentor, conhecer seu Salvador, não só ficar naquela relação de, Jesus me salvou e pronto. Conheça o seu advogado, né? Conheça aquele que te redimiu, e o para que ele redimiu, e o que ele espera de você agora. Então, ele não quer só você olhando aí por fora, né? Nossa, a paixão de Jesus, quando eu vejo no filme, eu choro, me emociono e pronto. Mas isso não quer dizer que você conhece, né? Isso não quer dizer que você conhece. Precisa conhecer, né? Por quê? Porque em cada momento que Jesus, ele derramou sangue, teve um propósito. E quando você vai entrando e conhecendo os livros que ele mandou por meio das místicas, ele vai explicando o que ele estava fazendo. Você foi estudar as 24 horas da paixão, é mais do que contemplar, é conhecimento do que Jesus estava fazendo. Você foi estudar os livros de Jesus, a Valtorta, a vida íntima de Nosso Senhor, Misticidade de Deus, o livro do céu. Você vai aprofundando, né, em tudo que Jesus fez, principalmente a vida íntima, porque você vai vendo como era a relação dele com o Pai. E o que ele fez por você, para que você também hoje tenha essa relação com o Pai, porque ele te redimiu para você viver a santidade. E não te redimiu só para você viver como salvo, né? Com o sangue dele lá sobre você, né? Mas ele te redimiu para que você pudesse entrar nele, dentro dele, não só como alguém que foi enxertado e recebe a vida, a salvação, mas como alguém que recebendo essa vida, né, se cura e se santifica. E para santificar, você precisa encarnalizar Jesus, se tornar o Cristo. Para tornar o Cristo, você precisa conhecer a vida dele, para você imitar as ações dele, né, para você também viver, né, como ele viveu. E mais do que imitá-lo, né, imitá-lo, ele quer você sendo um só com ele, com uma só vontade, porque o que é mais incrível nele é a divina vontade, é o que ele vivia em união com Deus, porque tudo que ele fez é por causa disso. Então, quando você for ler o livro do céu, você vai ver por que Jesus, quem era Jesus mesmo, quem era Jesus e qual a ligação que ele veio restituir de verdade. Qual é a ligação que o homem rompeu com Deus, que era a união com a sua vontade. Então, ele é o novo Adão que veio restituir isso e quer levar as criaturas de novo a esse propósito. Esse é o propósito, né? Então, quanto mais você entrar na vida de Jesus, mais coisas você descobre, né? E não para, porque é um mar. A redenção também é um mar. A vida de Jesus é um mar. Entrar em Deus é como entrar no mar e se perder. É muita coisa. E quanto mais conhecimento, mais amor, mais amor, mais amor, mais gratidão. Quanto mais você conhecer, mais valor você vai dar pela redenção. Você vai estar numa missa e vai viver diferente aquilo. Você vai comungar e vai viver aquilo diferente. Não vai fazer como antes. Você vai adorar Jesus e vai ter um respeito, vai ter uma diferença muito grande como você era antes. Você vai ouvir a palavra de Deus com outros ouvidos, não mais com os ouvidos que você ouvia. Você não vai mais querer prestar atenção nas outras coisas bobas, externas, humanas, débeis. Né? Você vai gostar do espiritual, você vai ver a vida de outra forma, você vai ver sua vida de outra forma, você vai dar valor a tudo. Vai ver tudo que Jesus fez para você, não vai querer reclamar de mais nada, porque você vai percebendo tudo que Jesus fez, tudo que ele foi poupado, né? Tudo que ele se poupou, que se anulou, né, para te salvar, e você vai ter um reconhecimento. Só que esse reconhecimento só vem se você estudar a vida dele, se você ter boa vontade, não adianta. Tem que ter boa vontade, né? Tem que querer o espiritual, tem que querer, né? Tem que querer o espiritual, tem que desejar o espiritual, tem que desejar esse conhecimento, né? Tem que entrar nisso mesmo, pôr a cabeça nisso, né? Pôr a boa vontade nisso, né? Prestar atenção no que Jesus fala, não pode ser algo superficial, né? Não pode levar para o humano, porque aí fica fechado para você as portas, se você quer levar tudo para o humano. Ele só vai abrir isso para quem quer no espiritual, quem quer entender mesmo espiritualmente as coisas, né?
Quem não é materialista, racionalista, que leva tudo para a ordem humana e temporal, mas quem quer os bens eternos mesmo, que quer entrar para conhecer e amar a Deus, porque quer conhecer, porque quer amar a Deus, né? Então, tem que estudar a minha vida, né? Então, a alma para viver na divina vontade, ela tem que estudar a vida de Jesus. Tem que estudar a minha vida, cada palavra minha. Prestar atenção no que Jesus está falando. Mesmo quando você ouviu Jesus falar lá pro Dimas, né? Você vai prestar atenção na palavra de Jesus, para você também, porque ele quer você estudando como alguém que quer ser como seu mestre, não só como alguém que se coloca como um aluno, mas ele quer que você estude como alguém que quer ser outro ele. Então, se você estudar, para você encarnar Jesus, né, se tornar outro Jesus, você precisa ver como ele é, como ele fala com as pessoas. Ah, Jesus é paciente, ele é sério. Se tiver que corrigir, corrige. Então, se na minha vida também, né? Se eu tiver que corrigir, eu vou corrigir. Com caridade, mas eu vou corrigir, tá? Jesus é paciente. Olha lá, Jesus não. Jesus, ele não tem. Olha lá como Jesus é. A pessoa provocou, então ele falou, né? Então, eu também, né? Não posso também, assim, ver tudo e ficar calado. Não é assim. Então, você vai percebendo, né? Você vai percebendo a cada palavra minha. Então, assim, precisa prestar atenção na palavra de Jesus. A cada palavra dele é importante demais. Então, precisa ter atenção. Por isso que ele fala que não pede mais nada da alma que vive na divina vontade, porque é um contínuo atenção que ela tem que dar, né, para Deus. Por isso que não fica pedindo muitas obras externas, porque senão a pessoa não consegue parar para entender cada palavra dele. Então, essa vida infusa de conhecimento, de compreensão, de entendimento é mais importante. Então, cada minuto seu na Terra, cada momento seu aqui, né, se você se dedicar para a palavra de Jesus, meu Deus, é isso que ele quer, é isso que ele está chamando esses filhos, que se dedicam às palavras dele. Por isso que a Luísa foi tirada de tudo, a Luísa tinha que ruminar. Nós também temos que ruminar esses escritos que estão, né, já entregues para nós, para a gente ruminar. Só que para entrar nessas palavras, para compreender, precisa de muita atenção e muita oração, né? Pedir mesmo o Espírito Santo para iluminar. Então, precisa também de muito desejo, né? Muito desejo de compreender, prestar atenção quando ele fala, como ele é, porque ele é imutável. E não vai ser de um jeito com a pessoa e vai ser de jeito com outra. Não, você vai ver que ele é sempre firme naquilo que ele fala, né? Você vai ver que ele é firme, né? E você vai ver também que como ele era com aqueles que eram hipócritas, né? Como que Jesus era? Por que que fazia silêncio para uns e para outros ele falava? Por que que parecia que com os pecadores tinha mais paciência do que as pessoas que eram religiosas? Por que será? Porque o que que Jesus estava vendo no coração delas? Aí você vai perceber também, né? Você vai perceber também, ó, Jesus não gosta da falsidade. Jesus fica mais triste com aqueles que fazem votos e não cumprem, do que aqueles que não tinham conhecimento e por isso não cumpriam, né? E passa a viver uma vida diferente, que vivia no pecado e passa a viver uma vida e tem uma paciência maior do que aqueles que já deixaram tudo, mas não deixaram de verdade o mundo, porque levou o mundo para o coração delas. Então, aí com eles são mais duros, por quê? Porque ele vê a desonestidade, ele vê a hipocrisia, né? Ele vê os corações. Então Jesus quando tem que ser firme, ele é firme, ele fala, né? Aí você vai se configurando, né? Você vai se tornando assim também, né? Cada vez que você vai entrando, né, nesses conhecimentos, você vai ficando igual, você vai pensando do mesmo jeito, aquilo que Jesus gosta, você vai gostar, aquilo que não gosta, né? Você vai sofrer lá vendo Jesus insistindo com Judas e o Judas lá daquele jeito. Aí você vai ver na sua vida um Judas também, você vai falar para a pessoa e a pessoa vai, quanto mais você fala, mais ela tenta jogar aquelas palavras contra você. Aí você vai entendendo, nossa, é igual a Jesus. Nossa, eu tô na mesma situação dele. Eu falo com a pessoa também e é a mesma coisa. E aí você vai entendendo na sua vida também, né? Se você também é, né? Se eu fui um Judas, eu fui um Pedro, foi isso, foi aquilo, você vai mudando. Olha, Jesus não gosta disso, né? Então você vai tornando, né? Copiando o seu mestre, imitando o seu mestre, né? Querendo ser ele é seu modelo, né? Ele é seu modelo. Então, você vai conhecer cada palavra dele. Você vai ser tipo aqueles paparazzo de Jesus. Não tem os paparazzo dos famosos? Larga esses aí. Larga esses aí, né?
que as pessoas ficam seguindo eles, quer saber tudo da vida deles, cada palavra que eles falam, o povo tá vigiando tudo que eles falam, né? Tudo que eles fazem, passo a passo, né? Quer estar sempre lá. E fica, não, você vai ser aquelas pessoas que ficam atrás de Jesus, igual aqueles repórter que fica doido, os paparazzo lá, doido lá atrás do famoso lá, querendo saber onde tá indo. A pessoa não tem privacidade nenhuma, né? Então você vai deixar Jesus assim também, né? Esse é paparazzo dele, né? Prestando atenção nele, nos passos dele, né? Na obra dele, passo, batidas, penas. Então você vai entrar na vida de Jesus mesmo, mergulhar dentro de um mar. Então, gente, essa vida aqui na Terra é para a gente mergulhar nele. É o que acontece no purgatório, para as almas que não viveram assim aqui na Terra, viveram mergulhadas em outras coisas, em obras humanas, né? Preocupadas com os próprios passos, com as próprias penas, com a própria vida, com a própria vida dos outros, né? E mergulhado em muitas coisas mas que não eram em Deus, que não era, ficou os vazios, né? De interesse, de atenção, né? Que ouvia a palavra de Jesus, mas não prestava atenção no que estava ouvindo, não significava nada para a pessoa, né? Caía no esquecimento porque não significava nada, né? Para ela, né? Então, assim, ela vivia totalmente sem esses vínculos, né? Então, lá ela vai ficar no purgatório para isso, para conhecer, para mergulhar na redenção, vai mergulhar em tudo, né? Profundamente, né? Para ver todo o amor, né, de Deus na vida dele, nas palavras dele, nas obras dele, nos passos dele, nas batidas, nas penas. Para entender o quanto ela está vinculada a esse mistério, que a vida dela fazia parte disso. Então, quando você sabe que algo faz parte da sua vida, você estuda. Você não pode estudar a divina vontade, o livro do céu, a vida de Jesus, como a vida de Jesus. É a sua vida em Jesus. Tem a ver com você. A sua vida está escondida em Cristo Jesus. Você nunca vai ter o conhecimento de si mesmo se você não tiver esse conhecimento de Deus. Você nunca vai ter a compreensão verdadeira de como você tem que viver se você não tiver a compreensão do que Jesus é. Entende? Você não está aqui jogada. Você não está aqui. Você não é só mais um. Você não é um número, né? Você tem você veio para um propósito de Deus. Deus te escolheu, né? Deus não deixa ninguém nascer sem um propósito, né? Então, assim, nós somos criados por esse propósito. Então, você tem que entender que a sua vida tem a ver com o seu resgate. Quando você vê aqui, ó, estudar a vida de Jesus, você vai ver, tem a ver com o seu resgate, tem a ver com a obra que foi feita em direção a você, o passo que foi dado em direção a você, a batida e as penas que foi dada em direção a você e os seus irmãos, todos vinculados, toda a família humana vinculada a isso, entendeu? Então, é muito sério. Então, é muito sério cada palavra, cada obra, cada passo, cada batida e cada pena. Ah, Ruth, mas a gente é muito pequeno. Mas a gente vai tentar entender o tanto que a gente puder. Mas se eu ler hoje e esquecer amanhã, mas está na sua alma. Você prestou atenção, você leu, fica depositado na sua alma. É ele mesmo que te esvazia, né? Para você sempre ter receber o novo que ele quer. Mas fica lá na sua alma. Tanto assim que quando a gente precisa de te lembrar de algo, ele traz, o Espírito Santo lembra. Mas tudo que você está compreendendo não perde, vai tudo para o céu, vai sendo guardado como depósito. Esses conhecimentos não se perdem, né? Tudo que passou pelas suas vidas, que você compreendeu, que você amou, que você apreciou, que você guardou, né? Tudo que está sendo processado na sua mente não se perde, porque são atos na divina vontade, né? Mas você precisa estudar de verdade, ter uma atenção com Jesus, ter um amor com o que Jesus está falando, sabe? É a coisa mais importante da face da terra, ouvir esse homem. Ouvir o que ele tem para dizer, porque é o próprio Deus, ele é a palavra encarnada. Então, conhecendo Jesus, você conhece a Deus, né? Você conhece Jesus, você está vendo Deus. Ah, não, é diferente um do outro. Claro que não. É não, né? Então, você está conhecendo a palavra. E essa palavra vem de onde, né? Vem de onde? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Jesus é o verbo, né? A palavra, né? Encarnada, né? Então, você está tendo conhecimento de Deus na terra ao ouvir a palavra de Deus. Então, se você não corresponde à palavra de Deus, você não está correspondendo a Deus. Como que você fala que ama a Deus se quando ouve a palavra de Deus você não se importa com ela? E não é só ouvir, é querer fazer. Quando você ouve algo que você quer pôr em prática, você presta atenção. Se você quer muito fazer uma receita de bolo e não quer errar nada, você presta atenção em cada ingrediente. Repete quantas vezes for, né? Se você estiver vendo um vídeo explicativo, você vai e volta quantas vezes for necessário para você observar cada processo,
para você fazer igual. Você pega o copo de medida para não errar, põe a medida certa da farinha, põe a medida certa, a quantidade certa de óleo, a quantidade certa de ovo, enfim, para não errar. Presta atenção no tempo. Então você se concentra, não concentra? Para que aquele bolo possa sair perfeito, igual você viu no vídeo, né? E que você possa ter o prazer de comer aquele bolo delicioso e servir aquele bolo. Pois é a palavra de Deus que precisa também ser processada em você, precisa entrar também. E precisa dos ingredientes, memória, inteligência e vontade, precisa da sua cabeça, da sua atenção ali, né? Colocando o ingrediente ali, a sua atenção, né? Para que, para que cada coisa, né? E ele que vai regular tudo, a compreensão que você vai ter vai ser de acordo com a vontade dele, né? Aquilo que você não entender agora, você vai entender depois. Mas, enfim, você tem que ter uma intenção muito grande, uma atenção muito grande, um desejo, né? Porque é pelo esse desejo que ele completa aquilo que na nossa capacidade humana a gente não consegue entender. Mas prestar atenção na palavra de Jesus, como você faz com coisas que você quer fazer e quer fazer igual, como esse bolo, não é? Então, quando você for estudar a palavra de Deus, é como alguém que quer fazer igual. Não é para você, né? É a vontade de Deus, né? E você sendo outro Cristo, você está ajudando seus irmãos também, né? Meu Deus, e quando você aprende uma receita, você passa com segurança para o seu colega. Eu fiz e deu certo, e ainda você tem experiência para falar, porque você vai falar que fez, você vai falar do tempo, você vai falar como fez, você vai, além de dar a receita, você vai falar da sua experiência com aquele bolo que você comeu, você vai falar o quanto ficou bom. Você só vai poder falar isso com segurança, né? Se você tem essa atenção, se você realmente fez, não é? Pois em prática, fez o bolo e comeu o bolo, experimentou o bolo, né? E sentiu aquele sabor, né? Degustou, né? Então, assim, você tem uma experiência. Então, a mesma coisa com Deus, a mesma coisa com as palavras de Jesus, né? Você não vai só estudar, mas você vai levar para sua vida, prestar atenção, querendo viver aquilo, né? Ainda mais por intenção de viver aquilo, porque é a vontade de Deus. E quando você vai falar para o seu irmão, você vai falar com a segurança de falar: isso aqui se cumpre na minha vida, eu posso falar eu estou vivendo isso que Jesus está falando. Por quê? Porque é dito e feito. Jesus disse que é assim mesmo, meu irmão. Eu posso te falar também. Então você tem testemunho, porque e não é, não para com isso. Tem que falar mesmo, né? Tem que falar mesmo, porque Jesus falava com a Luísa, se tirar a sua parte, é como falar de um reino sem reinado. O que adianta falar do rei sem reino? Você é meu reino, Luísa. O meu reino é na criatura. Se eu tirar o reino, como eu vou falar do rei? O rei de que reino? Não, né? Então não pode tirar, né? Então deve estudar a minha vida, cada palavra é minha, obra, passo, batida e penas. Todos eram vínculos com os quais vim vincular, a todos redimido. Por exemplo, quando Jesus sofreu a dor na paixão, vão entrar na pena de Jesus. Gente, é como se fosse vários livros, né? Meu Deus, eu fico vendo assim, sabe, que no céu, esse mar, é como se tivesse várias entradas dentro desse mar, né? Esse mar, esse céu, né? É como se fosse vários departamentos. Porque se você entrar no departamento das penas de Jesus, meu Deus, tanta coisa. Meu Deus do céu, isso é tão pequeno diante disso. Eu falo assim, Jesus, como que uma criatura consegue? Não tem, por isso que ele fala que a criatura, por mais que ela queira, não vai compreender tudo, vai ser eterno esses conhecimentos, porque se você entrar no universo da pena de Jesus, é como entrar dentro de um lugar lá no céu. Você vai entrar na dimensão das penas de Jesus, que lá no céu você vai poder entrar em tudo. Você vai contemplar toda a obra de Deus. Ai, meu Deus, é divertido demais. É divertido igual é aqui, mas imagina você vivendo isso totalmente. Podendo ver, tocando. Ai, Jesus, que delícia. Meu Deus, dá até emoção de falar. Você vai entrar nas penas de Jesus. Aí você vai entrar lá na parte do espinho, tá? Igual quando você entra naqueles museus, quando você entra naqueles lugares que tem exposição e vai explicando sobre lá as coisas, quando foi criado, tudo, você vai contemplar. Aí vai ter uma sala só para falar dessa parte que teve ao espinho de Jesus na cabeça. E você vai estudar o que aconteceu quando Jesus entrou com os espinhos. O que Jesus fala? Na palavra dele está falando. Eu vinculava os pensamentos de novo do homem para Deus, porque o homem deixou de pensar em Deus. O homem foi pensar em coisas baixas. O homem foi pensar em coisas temporais.
O homem foi pensar no pecado. O homem usou a cabeça dele para pensar em como matar, como ganhar mais dinheiro, e como pegar a mulher do outro, e como fazer isso, e como fazer aquilo. O homem ficou pensando lá no lençol dele, né, da cama dele, estava bom, estava bonito, né, na roupa que estava usando, no cabelo dele, né, se tinha ponta dupla. Estava pensando lá no corpo, né, em ficar bombeado para ficar magro, ficar isso, ficar aquilo, né. O ser humano estava pensando na espinha no rosto, mas não estava pensando em mim, não estava pensando em Deus, não estava. Estava pensando na terra, 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 pó, 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 né. E aí eu fui lá vincular de novo o pensamento do homem, que deveria estar pensando em Deus. Através dos meus espinhos que eu tomei sobre mim, era para curar o pensamento do homem. Primeiro dar a Deus, que é de Deus, primeiro vincular isso, né? Essa relação que o homem não amou a Deus, ao não buscar o conhecimento de Deus, a comunicação com Deus, que a inteligência dele era para isso, a cabeça dele era para ficar nessa conexão. Então eu vim religar primeiro esse ponto e vim religar também a parte dos homens, daquilo que faltou do homem para consigo mesmo, né? De ter pensamentos corretos também em relação ao seu próximo, é, não pensar mal do irmão, não pensar em violentar o irmão, nada assim. Então eu fui ligando tudo, né? Vai pensando em um monte de fios assim, Jesus ligando tudo, e você vai estudar e quanto mais você vê isso, mais você vai amar. Mais você vai ficar admirado. Meu Deus, essa coroa de espinho, Jesus amado. Foi para isso, filha, teve uma coroa de espinho que chegou até minha boca, eu não podia nem abrir a boca para comer. E ele fala sobre isso, né? Até a minha boca. Meu Deus do céu, que espinho que o homem me deu, filha. Né? Imagina como ficou a vida divina sufocada no meio das criaturas, não podendo falar. Porque o homem com aquele espinho atravessado, né, me impediu de falar. Quanta coisa, né? Você vai entrar só nessa dessa sala Jesus, né? E mergulhar, e mergulhar, e mergulhar, e mergulhar, e mergulhar, e aprender, e aprender, e aprender, e aprender, e aprender, e aprender. Meu Deus, é muita coisa boa para aprender. E não é assim, é para jogar na nossa cara. Para com isso. É para você ver o amor de Deus, é para você entender o amor de Deus, né? Tem gente que só fica em culpa, tem gente que só fica com graça. Se o pai e a mãe reclamam do filho, o filho fala, ai, tá querendo jogar na minha cara agora. Se a mãe reclama uma coisa do filho, agora você quer jogar na minha cara a comida que eu comi, a roupa que eu usei, mãe, né? A mãe só fala, filho, toma cuidado com a roupa. Ai, mãe, nossa, tá bom. Só porque foi a que comprou. Sabe, um filho chato, birrento, mimado, que não vê, só vê cobrança, mas não vê amor nisso, né? Acha que Deus está jogando alguma coisa na nossa cara. Não, né? Tem que acabar com essas picuinhas ridículas, né? A gente viver como gente decente mesmo, diante de Deus, sabe? Parar de ser essas pessoas xarope, chata, enjoada, né? E ser aquilo que nós fomos chamados para ser, filhos. E até para a gente conhecer e amar e pegar tudo. Pai, obrigada, eu te amo. Nossa, eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo. Porque é assim que ficam as almas no purgatório. Elas sentem vergonha, né? Mas elas não podem ficar assim, não, 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 eu não mereço, não, 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 só tá jogando na minha cara, né? E pensando mal de Deus. Não. Elas sentem vergonha por ver todo aquele amor, porque esse amor nos constrange mesmo. Meu Deus, quantas vezes eu não pensei. Jesus sofreu uma coroa de espinhos na cabeça por todos os pensamentos que eu não tive em direção a Deus. Isso causa uma vergonha e é necessário que a gente tem que tomar vergonha na cara. Mas aí, ao mesmo tempo, eu falo, nossa, Senhor, eu não quero mais viver desse jeito. Agora que eu conheço, eu quero viver a minha vida, então, agora, pensando no Senhor. E não é só falando, obrigada, tá bom, e agora eu desligo. Não. Então, Senhor, como o Senhor vinculou seus pensamentos a Deus, eu também posso agora vincular também meus pensamentos a Deus? Pode, filha, como? Vivendo na minha vontade, ou vivendo em você, eu quero continuar em você. E Jesus, e é possível ajudar meus irmãos também que ainda não sabem? Sim, minha filha, porque vivendo na minha divina vontade, você vai estar sendo outro eu pelos outros. Aí, Jesus, então também, se cada pensamento que vier, por pior que seja, eu só permitir qualquer coisa que vier sobre mim, e eu te dar em amor, eu aceitar passar por isso, fazer igual você, com uma coroa de espinho que o senhor quiser me mandar, uma situação, eu poder te oferecer também, vai ajudar os irmãos? Então, sim, filha,
assim, não, filha, você vai me deixar mais feliz ainda, porque você vai viver minha vida, vai deixar eu continuar em você, vai me ajudar nessa obra. Então vamos, bora lá, sabe? Sim, bora lá, né? Bora lá, né? Então gente, é muita coisa, é muito conhecimento de Deus, sabe? É como se vem assim na minha mente, assim, o pensamento, assim, sabe? Do céu, assim, a gente vai entrando, sabe? Do meu lado, até na nossa vida a gente vai passear nela em cada momento, vendo só a luz. Então nós vamos entrar nos atributos de Deus, vamos entrar em tudo. Vamos entrar, visitar a justiça, aprender. Como a gente faz, é o que a gente faz agora quando a gente está pensando, quando a gente está meditando. A gente está fazendo isso no natural, sem a nossa alma sair do corpo e ir para o céu. Na nossa mente, na nossa pequenez mesmo, de tentar imaginar essa imaginação boa, né? Que Deus nos deu para você imaginar, né? Então, assim, nessa simplicidade, né? Através da palavra mesmo e através do pensamento, da sua inteligência natural e pela fé que você tem, de que você pensa assim, não tô pensando, não sou boba, não é bobagem. Não é bobagem ver as coisas desse jeito. É assim que Jesus quer que eu seja, simples, né? Então, é muito sério, gente. É muito lindo, né? Então, quando você aceita sobre você situações, né? Aí você vai lá nas penas de Jesus, né? Você vai lá em Jesus que reparou. Então, quando Jesus deixava vir pensamento, às vezes vem uns pensamentos nojentos na nossa cabeça. Parece que a gente só tá pecando, né? Mas não é. Ele permite que esse pensamento, às vezes, de pecado na nossa mente. Aí você lembra dos espinhos de Jesus, do que Jesus recebeu, né? Ou às vezes ele te deixa sentir fisicamente alguma coisa, ou não. Ou é espiritualmente, né? Ou algo que você ouviu, um pensamento, não sai pensamento ruim da sua cabeça, aí você lembra, né, de tudo que Jesus reparou, os pensamentos dos homens, e você aceita passar por isso. Você aceita passar por isso também, né? Com essa consciência de que você é outro Cristo, né? Vivendo isso também, né? Porque Jesus, tadinho, ficou preso num lugar sujo, nojento, né? Cheio de podridão, jogaram porcaria na boca dele, né? Então, quanta coisa que o ser humano deixa entrar, né? Quanta coisa que o ser humano diz que ofende demais a Deus, né? Quanta coisa, porcaria que o ser humano diz, quando o ser humano fala que não presta, quando o ser humano fala que eu sou uma porcaria, eu sou uma merda mesmo, devia morrer, né? Quando o ser humano vê as obras de Deus, as coisas de Deus e vê impureza nelas, né? Não aceita, né? A obra de Deus, né? Quando as coisas erradas que as pessoas fazem que ofende a Deus, é sempre porcaria, porcaria, porcaria sendo dita, né? Esses stand-up por aí, nessas coisas que tem por aí no mundo. Quanta coisa, quanta coisa, quanta coisa, quanta coisa, quanta coisa, quanta coisa. E você vai vendo também a sujeira humana e vai entendendo a redenção também, sabe? Porque você vai vendo que Jesus precisou entrar em todos esses buracos aí, né? Fazer os atos opostos. E para fazer os atos opostos, você precisou fazer os atos certos, você precisou ver os opostos, né? Precisou passar por ele, né? As obras humanas, a vida humana, as palavras humanas, os passos humanos, as batidas humanas, as penas. E não era apenas por Deus, era para si mesmo. Eram obras sujas, passos errados. E para ele dar os passos certos, as batidas certas, as obras certas, as palavras certas. Entende? Então é muito, oh, gente, é muito grande esse vínculo que Deus fez de nos salvar, de nos redimir, por isso não podia ainda falar da santificação, né? Então tem um porquê de tudo, né? Meu Deus, é muita coisa para falar. Oh, não vou demorar nesse estudo aqui porque é muita coisa para falar, né? Vou ter que ir parando um pouco por causa das aulas, né? Mas vamos lá, né? Mas quem fica vinculado, né? Aí, então, todos eram vínculos com os quais vinha vincular todos os redimidos. Então, mas quem fica vinculado? Quem estuda a minha vida e tenta imitar-me, tá vendo? Quem estuda a minha vida e tenta imitar-me. E isso é interessante demais, né? Então, quem fica vinculado? É só quem fala de longe, olha a foto lá de Jesus na cruz e pronto?
Não, quem estuda, lê, pensa, medita, observa, escuta, ama, aprecia, presta atenção, né? Gasta mesmo pensamento para isso, desliga mais a TV, né? Para de ficar preocupado com coisas do humano, temporal, né? E vai se dedicar a estudar isso, larga os outros estudos humanos, preocupações humanas, coisas humanas, interesses humanos, para estudar. Quem estuda a minha vida, e tenta imitar-me, né? A gente precisa da graça de Deus para imitá-lo, né? Mas tenta, faz a sua parte, se dispõe, né? Tenta imitar-me, tenta imitar o que Jesus fez. Não é só você ficar do lado de quem escuta o que ele fala, entende? Mas tenta imitar, viver como seu mestre. Não é só você falar assim, Jesus lá com Mateus, então eu vou procurar ser o Mateus sempre na minha vida, né? Que larga todo o pecado, né? O pecado do perjúria, né? O pecado da cobiça, do dinheiro. E eu vou ser uma pessoa assim. Não, é imitar Jesus, Jesus, né? Se coloca nele, na palavra dele, no que ele pensa, quer pensar como ele, quer falar como ele, quer ser para os Mateus que você encontrar como ele foi, quer ser para o Judas que você encontrar como ele foi, quer ser para Madalena aquilo que ele foi, ele, né? Imitando-me, imitando-me, imitando-me. Assim fica vinculado com as minhas palavras. Então, como a gente se vincula ao Senhor, aprendendo como Ele é e fazendo, e imitando. Ah, Jesus se resignou, vou me resignar, né? Jesus foi paciente, vou ser paciente, né? Tal, né? Imitando-me. Olha, Jesus sempre conversava com o Pai, eu vou conversar com meu Pai. Com o próprio Jesus, né? Porque ele faz essa pessoa, sempre todos estão juntos, né? Então eu vou falar com ele, né? Imitando, meu Jesus reparava, fazia atos opostos, ó. Então vou fazer também. Os humanos faziam atos opostos a Deus, eu vou fazer atos a favor de Deus. Jesus defendia a glória do Pai, defendia a glória de Deus. Imitando-me, assim fica vinculado com as minhas palavras. Imitando-me, assim fica vinculado com as minhas palavras, obras, passos, etc. E recebe a vida delas. Então, te dá a força, a sabedoria, tudo para você fazer aquilo. Você não pode imitar se não for a força dele, a graça dele. Então, você recebe a vida delas. Ou seja, o próprio Jesus em você, né? Te levando a dizer as palavras dele, fazer as obras dele, os passos, né? E recebe a vida delas. Porque qual que é a vida delas? O que movia Jesus? A vida divina, né? A divina vontade. E terá o ouvido para escutar todos os meus ensinamentos. Então, vai receber a graça de entender a ciência, né? Esse ouvido aguçado, que não é que não é melhora de audição, não, né? Ele está falando do ouvido espiritual, da alma, né? De você entender profundamente o que ele está ensinando, né? Todos os meus ensinamentos. Quanto mais você mergulhar e querer, mais ele vai abrir seus ouvidos, mais ele vai ampliar sua capacidade, né? Porque ele deseja que você conheça, né? Ele deseja isso. Ele vendo a disposição, o desejo da alma, tudo que ele quer é isso. Ele quer se ver no final, se você sempre quis, se você sempre se colocou lá, né? A mente para compreendê-los, aumentar a sua capacidade de atenção, de compreensão, né? A sua inteligência para entender o que ele está falando, compreender o que ele está dizendo, né? Quanto mais, né, você mergulhar nisso. Olhos para ler todos os caracteres impressos em mim, ao vir redimir o gênero humano. Olhos para ler além do que você vê e contempla, né? Mas a intenção com que Jesus fez, né? Ao vir redimir o homem, né? O que está lá dentro, tirando a casca de tudo, né? Qual que é a intenção do Senhor, né? Ao nos redimir. O que Jesus fez, né?
E se a criatura não fizer isso, né? Se ela não, não, Senhor, é muito cansativo, não dá, eu tenho filho para cuidar, marido, trabalho, né? Não dá, Senhor. Tá demais. Nossa Senhora, eu tô muito ocupada, Jesus. Deixa eu ir lá enterrar o meu pai, deixa eu enterrar minha mãe, né? Deixa eu cuidar das minhas coisas humanas, né? Então, se a criatura não fizer isso, os caracteres da redenção serão ilegíveis para ela. Complicado, hein? Será uma linguagem estranha para ela, então não vai ter entendimento. As pessoas chegam assim no purgatório, né? Com esses caracteres ilegíveis. Ela não entende a língua, é uma língua estranha, né? Ela não tem ouvido para ouvir aquela língua, ela não entende nada que está sendo falado, né? É como você ir em outro país, né? E ouvir uma língua muito diferente. Você vai lá no Japão, né? Na China, e vê eles falando e não entende absolutamente nada, né? Então ele fala isso, né? Que para entrar no reino da bem-aventurança, né? Precisa desse passaporte, precisa desse conhecimento. Abre caminho para você sair desse, como ele falou, deixar de ser cretino, né? Deixar de ser cretino, né? Conhecer. Então, se a criatura não fizer isso, os caracteres da redenção serão inelegíveis. Então, para ela, ela vai só falar, né? Não dá para entender, né? Ela não vai ter também. Tá bom, é só isso mesmo. É só. Vai ver Jesus de forma humana lá, Jesus lá, ó, falando, cuidando dos pobres e tal. Vai levar tudo dessa forma, né? Agora, o espiritual, né? O profundo, 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 ela não vai ter capacidade de entender. Essa criatura não fizer isso, os caracteres, né? Da redenção serão inelegíveis. É igual você ler uma coisa e não entender nada que está sendo escrito ali, né? Não é como, né, uma pessoa quando está analfabeta. Será uma linguagem estranha para ela e os relacionamentos e vínculos da redenção não terão vigor. Não tem vigor, a gente só tem esse vigor quando compreende, não é? Cada coisa que a gente aprende aumenta esse vigor, aumenta esse relacionamento com Deus porque você compreende, né? Aumenta aí essa aproximação com Ele, né? À medida que você vai entendendo o que Ele é, o que Ele fez, como Ele pensa, né? É uma escada que você vai subindo, é um relacionamento, é uma proximidade que vai acontecendo, né? Então, assim, você vai vendo você mais próximo dele do que você imagina e ele mais próximo de você do que você imagina, né? Mas se você não tiver esses conhecimentos, você vai ver distante demais de você, né? Então, são coisas distantes, assuntos distantes, né? Assuntos assim, não tem o que dizer. A pessoa vai falar só assim, é um mistério, não tem o que falar, né? Mas ele quer a alma corajosa, ousada. Ele, o máximo, né? Não tem problema ter essa ousadia, esse desejo de conhecer ele, esse apetite de luz, esse apetite de conhecimento, esse apetite de entendimento. Não tem problema, né? Aquela pessoa que estuda mesmo a língua para poder ser fluente, né? Então tem que ter isso, né? Porque senão chega, né? Não entende, né? Não entende a linguagem do céu. E à medida que você vai entender, você vai entender a linguagem do céu. Você vai sendo cidadão do céu. Cidadania mesmo. Que tenha na língua, na ponta da língua, a linguagem. Então você vai ter muitas coisas para falar com Deus. Quanto mais coisas você sabe de Jesus, mais você vai ter para falar com Jesus no céu. Ele fala isso, que do jeito que você é na terra, vai ser no céu. Quanto mais conhecimento você tiver de Jesus, mais conversa vai ter com ele também. Que já começa aqui. Quanto mais você conhece de Jesus, mais você tem o que falar com ele. Entendeu? Senão ele é estranho para você. E você, mesmo aqui, você não tem aquela. O que Jesus me mostra é isso, né? Que quanto mais a gente conhecer ele, mais a gente tem o que falar com ele aqui também. Senão a gente fica meio mudo perto dele, fica meio sem graça perto dele, né? Fica a pessoa assim, vive a vida, mas não tem muito o que perguntar, o que falar com ele, porque não tem esses vínculos, não está criando esse relacionamento. Então não é só ler os escritos, é pegar ele, canalizar ele, né? É difícil falar o que me mostra. Familiaridade. É isso que tá falando. Familiaridade, né?
Vai ter familiaridade com ele quem for próximo dele. E para ser próximo dele é pelo conhecimento, né? A criatura será sempre o cego de nascença para todos os nossos bens, dos quais a queremos enriquecer. Então, ela não vai saber ver, né? A beleza, a luz nas coisas. Ela vai ser sempre cega. É um bem que Deus está dando, mas ela não sabe o valor daquele bem, né? E para quem quer conhecer e receber todas as relações e vínculos da santidade, deve amar o santificador, o Espírito Santo. Aí nós vamos falar do Espírito Santo agora, na próxima parte. Continuando. A criatura será sempre cego de nascença para todos os nossos bens, dos quais a queríamos enriquecer, né? Jesus está falando disso, né? Da falta de compreensão, né? Que a pessoa não vê o bem, a pessoa não valoriza, sempre cega, né? Aquela pessoa assim, cegueta mesmo, né? Não vê o bem diante dela, né? Sempre cega, 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 cega diante de tudo que recebe de Deus, né? Bens a qual Deus queria enriquecer, Deus. Então a criatura que fica falando que está pobre, que está miserável, ela está agindo como cega, porque ela só fica nessa condição, mas ela não entende o que Deus fez, o que ela é, né? O que Deus fez para ela ser com Ele, né? O que Deus fez para que ela possa voltar à ordem, né? E adquirir essa herança. Então ela fica sempre dizendo que ela é pobre. Ela age, né? Como miserável. E na verdade é afortunada, né? Afortunada dos bens e dos conhecimentos que Deus tem para dar, mas ela fica sempre nessa condição. É muito triste. Aí Jesus fala: e para quem quer conhecer e receber todas as relações e vínculos da santidade, então quem quer, né, conhecer e receber esses vínculos, então ter esse entendimento, né? Quem quer ter esse conhecimento deve amar o santificador, o Espírito Santo, tá? Aqui, ó, o Espírito Santo põe em caminho as suas chamas para com quem ama na verdade. Para quem ama na verdade. E o vincula com relações da sua santidade, com conhecimento da sua santidade. Sem amor não há santidade, porque os vínculos da verdadeira santidade estão quebrados. Então, sem amor não adianta, não é? Então, o Espírito Santo de Deus, ele vem para nos comunicar, né, essas verdades e acender em nós a chama do amor. A chama do amor de Deus, pela verdade, né? E vai abrindo nosso coração para amar o Criador como a gente foi feito para amar, né? Então, santidade é amar, mas você não ama o que não conhece, não é? E quanto mais conhece, você ama, né? Então, tá vendo que a Trindade junta, sempre a Trindade junta, né? Então, é o próprio amor de Deus em nós, né? Essa presença do Espírito em nós vai nos tornar amor, né? Vai nos tornar pessoas amorosas, né? A gente vai ter amor no nosso coração, que não há santidade sem amor, né? Não há, né? Você não pode falar que vive a santidade se não ama a Deus, né? E não pode dizer que ama a Deus se não conhece a Deus. Então, uma coisa caminha com a outra, está vinculada à outra, tá? A Trindade está vinculada, né? E a santificação está vinculada à criação, à redenção, né? Porque é justamente o amor que vai nos abrir as portas. A pessoa que ama quer ir além, quer conhecer, né? Ela quer se aproximar. Então é muito grande isso. Então, aí vamos ver aqui que eu tô um pouco perdida. Mas vamos lá. Se tiver mais alguma coisa que eu, né, que eu consiga entender mais simples, falo. O meu Jesus fez silêncio e eu permaneci toda imersa no Fiat Supremo. Então, imersa, né? Porque olha um monte de coisa aqui que foi falado, né? Então, esse imerso dela
é prestar atenção, pensar, né? Em tudo isso que está sendo falado, né? Perdida nesses conhecimentos, que na cabeça da gente fica viajando nesse conhecimento, né? Procurando, assim, degustar cada palavra, né? Entender cada coisa que Jesus está falando, porque é muito grande. Então, aqui ela fala que ficou imersa nesses conhecimentos. Aí, Jesus continuou. Então, Jesus trouxe mais ainda. Jesus fala: minha filha, quem vive em minha vontade bebe luz. Tá vendo? Bebe luz, luz, luz constantemente. E assim como a luz, enquanto a vê e goza um, podem vê-la e gozar os outros, assim minha vontade, dando-se como luz à alma e investindo-a toda, situa todo o interior dela e faz luz a cada pensamento de criatura. Situa sua palavra e faz luz às palavras dos outros. Situa suas obras, os seus passos e faz luz aos dos outros. A luz possui a verdadeira e perfeita locação. Enquanto ela é uma, tem virtude de situar-se por cada um que a queira gozar e ver. Não é um sol, mas quantos o vê e gozam? Muito mais o sol de meu querer, que a alma bebe e se enche toda de sua luz, tem virtude de que enquanto é um, se situa por cada ato, palavra, passo, etc., e forma neles o encanto de sua luz divina. Então vamos tentar entender o que Jesus está falando, né? Minha filha, quem vive em minha vontade bebe luz. Então, as verdades, essa luz são os conhecimentos. Então, você está sempre sendo alimentado pelas verdades. Esse é o alimento constante, né? Como Jesus falava, meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então, seu alimento também é esse. É conhecer essa vontade de fazer, essa vontade de Deus. Então, quem vive na divina vontade está sempre se alimentando dessas verdades, desses conhecimentos. É luz todo o tempo. É luz, 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 luz constante. Aí ele vai falar da propriedade da luz, ó. Assim como a luz, enquanto a vê e goza um, né? Alguém vê a luz e goza um, podem vê-la e gozar os outros, né? É, que eu não entendi. Igual a luz do sol, né? A luz do sol, o sol é um só, né? Mas quantos não veem? Muitos, né? A luz pode ser uma só, mas ela ilumina a região toda. Então todo mundo que tá ali tá vendo a luz, né? Quantos não vê e não recebe o bem daquele sol, né? O sol é um só, mas ele faz bem a muitas pessoas. Todas as pessoas recebem vida, recebem a luz do sol, né? Então, assim como a luz, enquanto a vê e goza um, que é única, mas você vê que podem gozar muitas pessoas daquela luz, né? Assim é a minha vontade. Então, a vontade de Deus sendo uma também, dando-se como luz à nossa alma. Olha só, ela vindo como luz à nossa alma, a divina vontade, né? Iluminando a gente, como faz o sol com as pessoas. Então, a divina vontade iluminando a gente, investindo todo o nosso ser. Então, é uma luz que entra na nossa alma, como é o sol para todos. E múltiplas pessoas gozam do sol, não é? Da luz do sol. Pois é, a nossa alma também. Tudo na nossa alma goza do sol, da luz divina. Então, a luz que chega aí na nossa alma ilumina todo o nosso ser. Ela nos domina, todo o nosso ser. Ela vai lá para nossa memória, para nossa inteligência, nossa vontade, nossos sentidos. Então, ela ilumina toda a nossa alma, corpo, alma e espírito, né? Todos os nossos sentidos. Ela é luz para todo o nosso ser. Investindo a toda, situa todo o interior dela. Então, ela situa todo o nosso interior, que é investindo a toda, investe a nossa alma. Situa em todo o nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, em todo o nosso ser. Essa luz nos penetra, né? E estende dentro de nós, né? Ilumina todo o nosso ser. E faz luz a cada pensamento nosso. Olha lá. Nossos pensamentos se tornam luz, tá bem?
situa a sua palavra, já faz luz. Então, a nossa palavra se torna uma palavra iluminada. Se torna a própria luz a nossa palavra. Não é mais uma palavra trevas, né? A partir do momento se torna luz. Aqui, ó. Situa a sua palavra e faz luz as palavras dos outros. As palavras dos outros. Cada pensamento de criatura. Situa a sua palavra e faz luz as palavras dos outros. Situa as suas obras, os seus passos e faz luz aos dos outros. Então, ainda por cima, ilumina os outros ao nosso redor. Não faz luz só para nós. Não é só em nós. Não é uma coisa que se fecha em nós. Mas essa luz que sai da nossa boca, através das nossas palavras, aqui ó, luz as palavras dos outros, das outras criaturas, repara pelas outras criaturas também, né? Se torna luz para os outros, se torna luz também pelas outras criaturas. As nossas obras se tornam luz para os outros também, os nossos passos, e faz luz aos dos outros, né? Então ilumina por todas as criaturas. Então a luz possui a verdadeira e perfeita locação. O que é locação? A luz possui a verdadeira e perfeita locação. Não sei o que é locação, né? Mas ela entra em todo lugar. Ela entra em todo lugar. Enquanto ela é uma, tem virtude de situar-se por cada um que a queira gozar e ver. Então, enquanto ela é uma, mas ela pode, né? É incrível. Ela se estende, né? É incrível a luz. Ela pode ser uma, mas ela tem virtude de situar-se por cada um que a queira gozar e ver. Então, todos podem gozar da luz do sol, não é? Sendo um só essa luz, mas todos ali podem também situar-se, né? Todos podem ver ela e gozar, né? E ver e apreciar essa luz, não é? Então, não é um sol, mas quantos o veem e gozam? Muito mais o sol de meu querer, que a alma bebe e se enche toda de sua luz. Então, você se torna luz também, né? E você, tá. Você se torna como o sol, né? Você também leva luz para todos. Seus passos são luz, aonde você vai, o que você fala, né? O que você pensa, né? E do mesmo modo que o sol, né? Ele pode dar luz a todos, você também pode dar luz a todos. Aonde você for, você é luz, né? Naquele lugar que você for. E todos que se aproximarem podem gozar dessa luz também que sai de você, através da sua partilha, através de falar, né? Através da sua pessoa, né? Porque você leva luz para os outros também. Então, todos podem receber o bem, né? Dessa luz em você. Tem virtude de que, enquanto é um, tá vendo? Se situa por cada ato, palavra, passo, etc. E forma neles o encanto de sua luz divina. Então, você se torna o encanto da luz divina. É como se a luz divina formasse outros partos de luz. Você se torna uma nova luz que gerou. Aquela luz que entrou dentro de você te envolveu, te encheu. E você se torna canal de luz também. E você vai fazer a mesma coisa que aquela primeira luz que você recebeu fez. Você vai fazer como Deus. Vai também expandir essa luz, né? Vai doar essa luz também, né? Através da sua vida, das partilhas, né? Através dos atos na divina vontade, né? Cada passo que você dá, em cada reparação, em cada coisa que você vai viver. Então, todas as pessoas ao seu redor, né? Você mesmo sem saber, vão gozar dessa luz. Igual as pessoas que gozam da luz do sol, mesmo sem saber do benefício do sol, mesmo sem, né? Sem ver, muitas das vezes sem apreciar, né? Mas elas estão inundadas por esse sol, então não tem como, né? Isso não alcançar os outros, porque você se torna um centro também da divina vontade na Terra, né? Onde a luz de Deus vem e irradia através de você para os outros. Então você se torna também doadora, né? Então de você vai sair partos e partos de luz através dos seus passos, das suas palavras, dos seus atos, né? Você se torna também. Então é muito grande, é muito grande. Então, gente, a santidade, né, é se tornar, né, outra cópia do Criador, né? É se tornar também outra cópia do Criador, né? Se tornar esse canal de luz, né? Se tornar luz também. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.